Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela e o vídeo de hoje será sobre os climas da Ásia, do continente asiático. Só fica comigo até o fim do vídeo porque vai ter um clima que é bem diferentão que aparece aqui no continente asiático, que é importantíssimo você saber sobre ele. São os climas de monções. Vou explicar certinho como que eles agem, como eles ocorrem, as causas deles e tudo mais, ok? Mas vamos lá, são vários climas na Ásia. A Ásia tem todos os climas do planeta Terra, porque é um continente muito grande, não é? Já fica a dica de você assistir o meu primeiro vídeo aqui no canal, chamado Os Climas da Terra. E lá eu faço um resumo bem básico sobre as zonas térmicas, que é o vídeo, vamos dizer assim, chave para você passar a entender os climas e não ficar sofrendo, decorando, entender mesmo a lógica dos climas, ok? Mas vamos então conhecer quais são esses climas da Ásia. A primeira dica, gente, que vocês não podem esquecer é a seguinte. Aqui, ó, no Sudeste Asiático, passa a linha do Equador. Se a linha do Equador ela atravessa aqui, obviamente que esses países localizados no Sudeste Asiático, eles têm o clima equatorial, né? Isso é a primeira dica para você guardar clima. Acha a linha do Equador e a partir dela você vai interpretando. Qual a característica do clima equatorial? É um clima quente e chuvoso o ano todo. Não tem estação seca e não tem estação fria. É um clima extremamente quente porque ele fica na linha equatorial, que é onde recebe mais luz solar na Terra. E é chuvoso o ano todo. Lembrando que acompanhando esse clima vem a vegetação. Então eu vou aproveitar e nesse vídeo já falar também quais vegetações acompanham cada tipo de clima. Se nós temos um clima equatorial com abundância de luz e abundância de água, é tudo que uma planta gosta, muita luz e muita água. Então a gente tem as florestas mais abundantes, densas, fechadas e úmidas do planeta. É a mesma zona, se você continuar o mapa e encostar no Brasil, a gente chega na Amazônia. Se você vai na África, a gente chega na floresta do Congo. E aqui na Ásia a gente tem o Sudeste Asiático. Então são florestas pluviais, extremamente densas, árvores altas, fechadas, com grande biodiversidade. Beleza? Então vou colocar aqui, florestas pluviais. Ou elas podem ser chamadas de florestas equatoriais ou florestas tropicais úmidas. Tudo bem? Então, esse tipo de vegetação acompanha esse tipo de clima. Muito bem. Quando nós chegamos aqui, galera, nós temos a segunda linha imaginária da Terra que ajuda muito você a entender a dinâmica climática, que é o trópico de Câncer, no caso, certo? Porque estamos falando de hemisfério norte, norte do Equador. No trópico, entre o trópico e o Equador, o clima predominante é o clima tropical, ok? Que é o mesmo clima que nosso do Brasil, da região de São Paulo, do estado de São Paulo, que é onde eu moro, por exemplo. O clima tropical, ele tem uma característica muito básica, muito fácil de entender. Nós só percebemos duas estações no ano. Um verão, que é muito quente e muito chuvoso, e um inverno, que é ameno, não é tão rigoroso, não neva no clima tropical, é um inverno ameno e seco. A característica do tropical é essa, termos estiagens no inverno, ok? A primavera e o outono nós não percebemos como no clima temperado, bem marcada. A gente percebe como estações de leve transição ou para o verão ou para o inverno, mas geralmente em clima tropical, tanto a primavera quanto o outono são bem quentes, ok? Então aqui são todas essas regiões aqui da Índia, sul um pouquinho do Sudeste Asiático também, a China, são marcados pelo clima tropical. Guarda aqui, gente, que aí nós vamos falar do clima mais diferentão da Ásia. Fica aí até o final do vídeo que eu já volto aqui nesse asterisco, que é muito importante. Muito bem. Agora, conforme a gente vai
indo em direção ao Polo Norte, vocês concordam que esse clima começa a esfriar, as temperaturas começam a baixar, ficar mais frio? Porque, óbvio, aqui nós temos outra linha imaginária importante, que é o Círculo Polar Ártico. O nome já diz, galera, círculo polar, é muito frio, é polo. Então, todos esses climas aqui para cima, eles já começam a ficar mais frios, tá? Então, aqui nós temos o clima polar e logo aqui nós temos o clima chamado frio. O clima polar e o clima frio, eles são muito semelhantes. São baixas temperaturas o ano todo, precipitação em forma de neve e curtos verões. No caso do clima frio, os verões eles chegam em média no máximo 15 graus e no clima polar no máximo a 10 graus, que é onde aparece a pequena vegetação de tundra. A tundra ela só aparece nesses curtos verões. Já no clima frio, a gente aparece também, tem uma transição de vegetação de tundra, que é aquele matinho bem rasteiro, formado por musgos e líquens, ok? Já no clima frio, a gente também tem a presença da taiga. A taiga é aquela floresta cheia de pinheiros, um pouco mais espaçados devido às baixas temperaturas, mas é pinheiro, taiga. Então, vegetações que acompanham esses climas. Já falo da vegetação do tropical aqui, tá? Espera só um pouquinho. Aí, gente, nós temos a zona temperada. Então, aqui nós temos o clima temperado da Ásia. É onde pega o Japão, as Coreias. Alguns trechos têm características de subtropical, que o subtropical, vamos dizer assim, é um primo do clima temperado. Mas qual a característica do clima temperado? Ele tem as 4 estações bem definidas. Verões extremamente quentes, invernos extremamente rigorosos com neve, primaveras onde tudo floresce, flor, plantinha nasce, esverdeante, e outonos onde as árvores perdem as folhas, ficam avermelhadas, amarronzadas, caem as folhas para se preparar para um longo e rigoroso inverno. Então, o clima temperado é aquele que aparece as 4 estações. E as chuvas? As chuvas são bem distribuídas. Todos os meses do ano chove. Não temos estações secas em climas temperados, ok? Então, é o clima das Coreias, do Japão e aqui um pouquinho do interior, certo? Qual vegetação que acompanha esse tipo de clima? Aqui nós temos as florestas temperadas. As florestas temperadas são marcadas por pinheiros também, mas já aparecem algumas outras árvores no meio, típicas de climas temperados. No Japão, a gente tem as famosas cerejeiras, que são aquelas árvores que tem uma florzinha branca, levemente rosada, que é tão lindo, e a época que fica forrado de cerejeiras é muito bonito. Então, também aqui no clima temperado, certo? Agora, a gente tem algumas variantes de climas secos devido ao relevo. Como aqui no centro da Ásia a gente tem o Planalto do Tibete com a Cordilheira do Himalaia, ela serve como uma barreira, como se fosse aqui, ó, uma barreira dos ventos úmidos que sopram do sul. Então, nessa área total da Ásia, a gente tem clima desértico, que pega a China, pega a Mongólia, o sul siberiano. Então, clima desértico devido ao Planalto, que é uma barreira natural, certo? Essas áreas aqui, chamados do Oriente Médio e da Ásia Central, que são os países terminados em estão. Então, temos Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, o próprio Cazaquistão, mais para baixo, mais para o sul, Afeganistão. São países predominantemente desertos também e semiáridos. Então, aqui a gente tem um clima semiárido. Qual a característica do semiárido? É igual ao deserto? Não. O deserto quase nunca chove. Eu não posso falar nunca, porque né, de vez em quando, de anos, sei lá, 5 em 5 anos, cai uma gota de chuva, mas é praticamente zero chuva. Já no semiárido, chove bem pouquinho, mas chove. Só que o problema do semiárido é que as chuvas são irregulares. Então chega a chover até bastante em um mês, depois passa 11 meses sem nada.
tá? Então, essa é a característica do clima semiárido. No desértico, nós não temos vegetação, é a chamada vegetação desértica, quando aparece alguma cactácea ou alguma vegetação rasteira, mas já no semiárido a gente tem uma vegetação típica aqui, que pega a Ásia e também o leste europeu, que é chamados de estepes. Os estepes são como se fosse um campo de um mato alto, só que um mato mais seco, certo? Aquele campo mais amarelado, mais seco mesmo. Ele é parente das pradarias, que são os campos esverdeados. Os estepes são campos mais secos. Beleza, gente? Estão comigo ainda? É bastante coisa, tá? Porque a Ásia, né, inventou de ter todos os climas do mundo. Claro que a gente não pode esquecer que aqui na Península Arábica a gente também tem um clima desértico e semiárido, e beirando o Mar Mediterrâneo, aqui nós temos a Europa, certo? E aqui o Mar Mediterrâneo e aqui é o norte da África. Europa, África, no meio, Mar Mediterrâneo. Pegando esse trecho aqui do Mar Mediterrâneo, onde fica Turquia, Israel, a Síria, esses países aqui do Oriente Médio extremamente conflituosos, nós temos um outro clima chamado de Mediterrâneo. Ele tem uma característica própria, esse clima mediterrâneo, que ele é o contrário do tropical. Lá os verões são secos e os invernos são chuvosos, devido à influência ali do Saara, ok? E a vegetação que acompanha é chamada de vegetação mediterrânea. Nada mais são do que as oliveiras, que é aquela árvore que dá azeitona, que faz azeite, as parreiras, que dão uvas, tamareiras, que dão aquelas doces tâmaras, certo? Então é muito típico dessa região mediterrânea. O sul da Europa também é o mesmo clima mediterrâneo, o norte da África também, e aqui a gente tem o extremo oeste aqui do Oriente Médio, da Ásia também de clima mediterrâneo. Faltou falar desse clima aqui nas elevadas altitudes. Quando a gente tem relevos muito elevados, o clima vai ficando cada vez mais frio e recebe o nome de frio de montanha. Nem tem mais lugar para escrever aqui, né, gente? Vou escrever aqui, ó. Esse clima aqui do Planalto do Tibete é chamado de frio de montanha. O que você tem que guardar dele é que são temperaturas extremamente baixas o ano todo, são neves eternas, certo? E a vegetação é chamada vegetação de altitude. Por que vegetação de altitude? Porque são relevos elevados. Ela não tem árvore, ela é tão frio, recebe tão pouca luz que não consegue nem desenvolver uma árvore. É apenas uma vegetação rasteira, ok? Então, frio de montanha. Tem como ter frio de montanha no clima equatorial? Sim, gente, não é por causa da proximidade ou não do polo. O frio de montanha é devido mesmo à altitude do relevo. Quanto mais alto, mais frio é. Ok? Então, dei toda a passada aqui, clima frio, clima polar, temperado, trechos de subtropical, mediterrâneo, tropical, equatorial, desértico, semiárido, olha quantos. Faltou falar do clima de monções. E esse aqui, eu vou fazer um outro esquema separado para vocês, porque ele merece uma atenção especial, segura aí. Ok, pessoal, então tá aqui, troquei de mapa, dei uma limpada aqui na tela e tá aí o clima de monções que acontece aqui no sul da Ásia, principalmente aqui na Índia, certo? Bangladesh, esses países aqui, o Sri Lanka, eles sofrem muito com esse clima de monções. Vamos entender o que significa? Primeira coisa, você tem que guardar que o clima de monções, ele é um clima tropical, certo? E todo clima tropical nós temos duas estações bem definidas. Então a gente tem duas estações bem definidas que dá para perceber. Nós temos verões com chuvas e nós temos invernos secos. Guarda isso, que essa é a definição mãe, vamos dizer assim, de qualquer clima tropical, inclusive o nosso aqui no Brasil, certo? A África também tem clima tropical, onde fica savanas e tudo mais. Mas aqui tem um diferencial, porque ele chama clima tropical de monções. O que significa essas monções? Significa os ventos diferentes que o sul da Ásia recebe.
Então se liga só, você tem que entender que no verão, lá no hemisfério norte, o verão lá é em junho, julho, agosto, né? São os meses de verão lá, que é inverno, lá é verão. Os meses de verão, acontece uma dinâmica climática onde a porção da Terra está mais quente e a porção do mar, da água do Oceano Índico, está mais frio. Como assim? Isso é uma questão de física, certo? A porção de terra, ela aquece mais rápido do que a água, não é, gente? E também esfria mais rápido do que a água, não é a lei da física? Então guardem isso. No verão, pensa que tá batendo um solzão aqui muito forte. Qual tá mais quente? A terra, e os mares estão um pouco mais frios. E existe uma outra lei da física que é assim: o ar quente, ele é leve, ele tem pouca densidade. O ar quente sobe e o ar frio, ele é pesado, ele desce, ok? Então, se nós temos um ar quente aqui subindo, porque tá muito quente, o ar frio, ele é mais pesado e ele ocupa esse lugar, tá? Ele ocupa esse lugar aqui, ó. Porque aqui tem um ar subindo e aqui não existe lugar na Terra sem ar, né, gente? Não existe vácuo. Se tem um ar indo embora, tem um outro mais denso e pesado entrando no lugar. Então formam ventos muito úmidos. Por que esses ventos são úmidos? Porque eles vêm do Oceano Índico, então ele traz a umidade do oceano, certo? Então, no verão, chove bastante na Índia, porque ela recebe esses ventos úmidos do Oceano Índico devido a essa troca de ar. Porém, gente, não é um verão simplesmente úmido e muito chuvoso. É essencialmente, absurdamente, muito, mas muito chuvoso. É como se fosse um Oceano Índico inteiro entrando aqui no sul da Ásia, na Índia, em Bangladesh, no Sri Lanka, certo? Então, o verão é muito chuvoso. Se vocês observarem um climograma de clima de monções, ele é assustador, é um dos climogramas mais impressionantes que eu já vi na minha vida, porque mostra os verões, os meses de verões, com uma coluna de chuva muito discrepante, muito alta, certo? Então, esses são os climas as monções de verão, com muita chuva aqui. Problemas que causam enchente, alagamento, muitas mortes, tempestades fortes, pessoas perdem a casa, perdem as coisas, né? Tem grandes inundações e a gente é uma grande população na Índia, né? O segundo país mais populoso do mundo, Bangladesh, um país muito pobre, né? Então a gente tem graves problemas para a sociedade que sofrem com esses climas de monções, tá? E o que acontece no inverno? Já no inverno é o contrário. No inverno, a gente tem uma outra situação. A porção do continente está mais fria, a terra está mais fria e o mar está mais quente. É o contrário, né? Porque a água demora mais para perder temperatura. Lembra da lei da física? Então, se a terra está mais fria e a água está mais quente, qual vai ter o ar mais leve que vai subir? O ar do mar. Então, todo o ar, a umidade que está no mar está mais leve, porque a água do mar está mais quente. Esse ar que vai subir. E o ar frio, denso, pesado está no continente, porque ele está frio, está no inverno. Então, a direção dos ventos agora é assim, ó. É para o sul, é do continente para o mar. E se sai ar do continente, ele é um ar seco. Diferente no verão, que sai o ar do oceano, é um ar úmido, ok? Então, os invernos são como, gente? Invernos são secos, como qualquer tropical, ok? Mas o que diferencia o de monções são as chuvas de monções no verão. É isso que você tem que guardar. Extremamente chuvoso. E também associar com a questão econômica e dos desastres que acontecem para a população. Beleza, gente? Então, com isso, nós terminamos toda a parte de clima
da Ásia. Ah, faltou falar a vegetação que temos aqui, né? A vegetação do clima tropical, ela é praticamente as savanas, que aqui no Brasil é chamada de cerrado, né? Árvores bem espalhadas, aquele mato mais alto, né? São as savanas. Porém, como chove muito nas monções, a gente tem mais características como se fosse a Mata Atlântica. Então a gente tem florestas tropicais aqui, úmidas, devido às monções nesses países. Então as duas vegetações são florestas tropicais úmidas e a savana, mais no interior aqui da Índia a gente vê savana. Ufa, que até cansei, gente, de tanto clima e tanta vegetação que tem na Ásia. Mas fica tranquilo, lembra aqui, ó, da linha do Equador, mais uma vez, tá? Aqui nós temos o Trópico de Câncer, certo? E aqui o Círculo Polar não tá nem aparecendo nesse mapa, porque ele foca mais no sul. Então, vai pelas linhas que você guarda os climas principais de cada faixa. Depois você vê as particularidades, como os desertos, no caso, devido ao Himalaia, que tá aqui, né? Então, atrás fica seco e desértico. É isso, gente. Espero ter ajudado. E assiste esse vídeo várias vezes, olha o seu mapa, vai identificando, rabisca assim, igual eu faço, põe os nomes, que eu tenho certeza que você vai bem na sua prova. Dê a definição de cada clima, não esquece, ele se repete na América, na África, na Oceania, na Europa e na Ásia. Os climas são os mesmos, só a definição são as mesmas. Então, uma vez que você aprendeu, você nunca mais esquece. Beleza? Se você gostou, não esquece de compartilhar com o seu amigo que precisa entender os climas e as vegetações da Ásia e os climas de monções. Dá um like, deixa aqui o seu curtir pra mim, que ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal, tem bastante vídeo de geografia, de dicas para prova, que é importante para toda a sua vida escolar aí e alcançar um bom emprego no futuro. Beleza? Então, gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.